Olá, Boa noite, boa noite. boa noite. Cá estamos nós, né? Mais um, ou mais uma noite, neste caso. Olha, a tua internet está fraca ou é a minha? Eu tenho a impressão que é a tua. Boa noite. Bom, Boa noite, vai. eu hoje tirei apontamentos pela primeira vez, seguindo E que tal? Lago. o. Não, por acaso, ontem não tinha tirado apontamentos porque vi os debates. Hoje tive mais tempo para voltar atrás na televisão, mas só do Iniciativa Liberal e do CDS tenho uma, duas, três páginas, de um lado e do outro. Mas é com conteúdo Anda. repetido. É com conteúdo repetido. Não é. Vocês querem começar pelo início, é isso? Moderas Vai, tu? Carlota. Quem é que modera? Quem é que faz perguntas? É a Carlota, é a Carlota. Ok. Então sim, vamos começar pelo primeiro debate. Queres começar tu, Cláudio? Posso começar, sim. Geral. Bem, o debate da Iniciativa Liberal e CDS é um debate, era um debate que eu estava muito à espera de ver, porque realmente tinha que ser um clarificar de opiniões, posições, portanto, é isso. Não acho que tenha sido um show brutal no que toca a uma tarefa que o João Couto e Figueiredo tenha dado ao CDS. Não vi assim. Não vi assim. Vi muitos liberais já em êxtase, portanto, que tinha sido enxovalho e que o CDS estava perdido no tempo e tudo isso. Não vi assim o debate. Vi que foram feitas perguntas importantes por parte do CDS à Iniciativa Liberal, sobretudo nesta parte que a Iniciativa Liberal falha um pouco, que é a questão social. Eu não... Porque senão, lá está, vamos ter que rebuscar aquilo que o Chicão disse, e a Iniciativa Liberal é igual ao Bloco de Esquerda, porque o Bloco de Esquerda também acredita no interseccionalismo, no sentido de que todas as causas são interligadas e, portanto, se alteramos uma, as outras vão automaticamente resolver-se e afins, e que o combate de umas tem que ser levado também ao combate das outras. Mas este é o ponto também que eu sempre disse no podcast Conversa, que é a Iniciativa Liberal, do ponto de vista económico, entra no mesmo restaurante da Avenida da Liberdade com o PSD e com o CDS, mas é também o partido que entra na sala de chute com o Bloco de Esquerda. É todos os que isto, é isto que é ser liberal. É buscar um hemisfério da esquerda e buscar outro hemisfério da direita, e não há nada de errado quanto a isso. É a forma de estar do liberal, porque são estas partes, ou seja, o progressismo na sociedade e também aquilo que é o pragmatismo económico e aquilo que é a redução do Estado, tudo isso, é isso que caracteriza a direita. Portanto, nós precisamos eu acho que nós temos que definir, afinal de contas, o que é direito, o que é ser direito, o que é ser republicano, o que é ser conservador, o que é ser democrata e afins. Portanto, acho que foi um debate que serviu para clarificar as diferenças e lá está. Temos aqui o exemplo de mais um partido que ainda não tem o seu programa disponível. Portanto, só no sábado é que vai ser apresentada em Guimarães, se não estou enganado. Digo isto porque o PSD também, vai ser um debate que vamos falar a seguir, também não deu resposta, ainda não tem o seu programa. Têm os programas Sim, disponíveis, e, portanto, penso, à exceção do LIVRE, pouco mais. Acho que, mas estamos em plena campanha, temos que ir para debates com campanhas. Não chega, peço ao estagiário. O Chega também tem programa eleitoral, sim. Portanto, façam isso. Está aqui já alguém a dizer-nos que é sábado de Guimarães às 5 da tarde. Pronto, eu sabia que era no sábado, tinha ideia de ser Guimarães, não queria estar aqui a induzir em erro. E portanto é isto, ou seja, é um debate onde realmente o CDS vai buscar os pergaminhos, no sentido de que nós votámos contra a Constituição, nós, CDS,
votámos contra a Constituição, por ela ter uma carga ideológica socialista, nós estamos aqui, sempre fomos o partido do contribuinte, somos o partido que vai ao encontro do mundo rural e tudo mais. Portanto, há aqui voltar à gênese das coisas. E se calhar realmente este já não é o CDS que o Coutrinho encontrou quando foi nomeado pelo governo de Pedro Passos Coelho para a questão do turismo em Portugal. Portanto, se calhar já não é o CDS que o Coutrinho falava. Depois Foi convidado, salvo erro, quando era secretário de Estado o Adolfo Mesquita Nunes. Sim, o Adolfo Mesquita Nunes estava nesse governo, o chamado governo da troika do Passos Coelho. Sim. E, portanto, foi... Diz, Carlota. Uma pergunta porque tem a ver com o que tu estás a dizer e foi que alguém que perguntou, o Chicão não esteve nada perdido, muito pelo contrário, até fiquei surpresa e cheguei a ter a sensação que o Coutrinho ficou em alguns momentos como último recurso a levar a coisa para o plano etéreo. É mais ou menos isto que estavas a querer dizer? Concordas, não concordas? Concordo em absoluto. A questão é... Falta concretização e falta algo mais do que é a realidade dos clubhouse liberais. E, portanto, são pessoas que, para todos os efeitos, fogem um pouco dessas coisas. Vejo a Iniciativa Liberal aqui no caso de Setúbal, que é o distrito que eu, obviamente, melhor conheço. Lá está, no campo das ideias, no campo utópico, é tudo muito engraçado, mas isso também no campo utópico, o Bloco de Esquerda também é muito engraçado. Mas depois naquilo que é o real propósito da sociedade, tem falta conhecimento de campo. E esse é o problema da Iniciativa Liberal por agora. Porque ainda não é um partido que esteja disseminado pelo país e tudo mais. Agora vamos ver o que é que isto vai dar. Agora, que o CDS está a sofrer aquilo que tem vindo a sofrer ao longo dos anos, que é ser o partido de saco de boxe das redes sociais e que ninguém leva a sério e tudo mais, mas a questão foi toda esta campanha de cancelamentos e afins que o Chicão estava a falar, que levou a que houvesse espaço para crescer o Chega. O pessoal esqueceu-se que esse era o último castelo de direita. Sim. Também vi muita gente a querer comparar já o Chicão ao André Ventura. Calma lá, também não é bem assim. O Chicão, houve momentos do debate em que ele esteve mais exaltado. O Coutrinho tem um controlo corporal e até pela idade diferente. Embora tenha dito uma outra frase não tão feliz, o Chicão também por aí, foi ela por ela, também não valoriza isso. Mas indo aos pontos concretos, por exemplo, o Francisco Rodrigues dos Santos perguntou ao João Coutinho Figueiredo um assunto que é caro ao CDS, que é a questão da regionalização. O CDS é contra a regionalização. O João Coutinho Figueiredo não disse uma palavra sobre a regionalização. Logo no início, o moderador confrontou o Francisco Rodrigues dos Santos, se não estava a caricaturar a Iniciativa Liberal quando lhe chamou a prima modernaça, não sei o quê, não sei o que mais. E o Francisco Rodrigues dos Santos disse que não, que simplesmente em termos sociais são partidos que têm posicionamentos inconciliáveis em matérias como o aborto, a eutanásia, a legalização das drogas livres, e depois foi buscar aquela história sem sentido da Maria Castelo Branco, que já não está na Iniciativa Liberal, por causa da questão da política do cancelamento, não é? Pronto. Só comentar uma coisa. Diz. Quando ela saiu, o João Coutinho Figueiredo até disse que precisava de pessoas que tivessem uma ideia muito clara sobre o que era fazer política ali na Iniciativa Liberal. E acho que qualquer pessoa percebe que era a essas e outras que ele se estava a referir. Portanto, aí concordo sim.
E depois o Francisco Rodrigues dos Santos ironizou e disse: Pois, o João Coutinho Figueiredo o que preferia era o velho CDS, que o convidava para estar aqui, para estar ali, e agora nós estamos a renovar. E o João Coutinho Figueiredo agora não gosta destas novas caras que o CDS tem, não é? E salientou várias propostas do CDS que fez no âmbito desta legislatura, nomeadamente o Vale Farmácia, que permite a vários idosos fugir à pobreza a que são condenados e aos parcos rendimentos que têm. E depois o Francisco Rodrigues dos Santos, mais uma vez, puxou dos galões e disse: João, nós temos um bloco de valores éticos e morais diferentes, mas o que é certo é que no final disto tudo eles acabaram por concordar que no fundo, apesar de tudo, apesar das primas para cá e primas para lá, há mais pontos em comum do que aquilo que os diferencia. Portanto, isto no fundo acaba por ser um bocado de show-off também, não é? E porque a Iniciativa Liberal quer ir buscar eleitorado daquele que ainda resta do CDS e o CDS quer recuperar algum eleitorado liberal, tanto que o CDS faz questão de sempre referir que sempre foi a casa dos liberais e os liberais continuam a ter espaço no CDS. Relativamente à política de privatizações, há diferenças, não digo substanciais, por exemplo, a questão comum da privatização da TAP, mas relativamente à Caixa Geral de Depósitos, o CDS posiciona-se contra, até que chegou uma altura que o Chicão mais uma vez exaltou-se e diz assim: pois você parece o Chega com os trocos no bolso, como quem diz, você parece só fala de economia e agora está aqui a perturbar-me, não é? E o Coutinho Figueiredo quase no final responde-lhe: pois, mas o meu amigo o Francisco tem um projeto de salvação do CDS, e ele depois acabou por concordar realmente que é verdade, que não há volta a dar, que o papel do Francisco Rodrigues dos Santos nestas eleições é muito mais decisivo no sentido de manter aquele que é o eleitorado do CDS do que propriamente a Iniciativa Liberal, que é um partido que está a crescer. Depois, eu não tenho muito mais a dizer, só queria dar mais uma nota ou duas. Relativamente ao Chega, nós já sabemos qual é que é a posição dos dois partidos, que rejeitam qualquer tipo de acordo. Aliás, isso já é um assunto que eu sinceramente me faz confusão como é que é? Sim. Não, acho que nem vale a pena falar. Não vale porque continuam já a fazer, a pisar e a repisar nisso. Depois o Rodrigo dos Santos no fim, em desafio, disse assim: pois o meu primo moderninho, para não se parecer com o bloco de esquerda, tem que deixar cair isto. E o João Coutinho Figueiredo acabou por dizer que não ia ceder aos seus valores, que respeitava o património do CDS, que respeitava a história do CDS e que respeitava o período, nomeadamente quando foi contra a Constituição e quando foi contra o período das nacionalizações em 76 e, portanto, digamos assim, a luta contra as forças marxistas que ainda poluavam e que muita resistência tiveram para a formação do CDS, porque muitas das vezes não é valorizado. Eu acho que não é dado esse destaque, mas é que o CDS nasceu num clima de tensão social que nem o PSD teve esse aspecto, porque é um partido que... Sim, é relevante para aqui, para estas eleições, acho eu. Pronto, e mas também tudo para dizer que para justificar a questão da posição ideológica. Acho que não tenho depois
O que é que eu tenho aqui mais para dizer? Está quase a acabar, está mesmo quase a acabar. O João Coutinho Figueiredo justificou porque é que o liberalismo fazia falta ao país, e é a questão que ele faz sempre, que é como é que nós vamos colocar este país a crescer, e que é necessário o crescimento económico e políticas que incentivem o crescimento económico o mais rapidamente possível. E acabou com a frase: não somos de esquerda, não somos de direita, somos liberais. Porque foi o último interveniente portanto, no debate. Portanto, eu direi que foi um debate, e como um dos comentadores depois disse, e também acabaram por falar no debate, entre o personalismo do CDS e o individualismo da IEL, e portanto, depois quem simpatizar mais por um ou por outro vai acabar por escolher. Porque depois o Chicão diz: nós não somos capitalistas selvagens. Conclui. Pronto, basicamente era isso que eu tinha a dizer. Houve muito, pronto, como deu para perceber, foi um debate muito extenso, foi um debate essencialmente ideológico. Porque são questões ideológicas que separam os partidos, essencialmente, embora haja aqui um casamento no liberalismo económico, não é? Vasco, mais curto, por favor. Não, este foi o debate que foi mais longo. Temos mais 2 debates para falar. E eu ainda não falei. Bem, eu vou só assim. Eu também não disse tudo sobre este debate. Mas não é para dizer tudo. Pois, por isso mesmo, eu ainda deixei coisas para dizer, porque estava a dizer que foi um debate bastante extenso. Força. Eu acho que o Francisco Rodrigues dos Santos esteve mal no geral, não só pelo estilo, que foi demasiado exaltado, foi uma peixeirada. Eu até vos disse que se não tivesse comprometido a estar aqui a falar convosco sobre isto, eu tinha parado de ver, porque eu acho que nem estava a perceber nada do que eles estavam a dizer. Acho que o João Coutinho Figueiredo também não teve a capacidade de parar de falar e de deixar o Francisco Rodrigues dos Santos comer o seu tempo, e continuou a gastar o seu próprio tempo a continuar a tentar intervir. Acho triste que o João Coutinho Figueiredo tenha estado sempre a repetir as mesmas coisas, porque continua a ser caricaturado, e as posições da Iniciativa Liberal continuam a ser caricaturadas, até pelo CDS, que se diz também liberal e que também tem as suas características liberais, também tem o seu espaço para os liberais dentro do seu partido, mas que a primeira coisa que fez neste debate foi caricaturar a posição da Iniciativa Liberal e dizer que não se preocupam com as pessoas, que não se preocupam com os desfavorecidos e que só se preocupam com a economia, que é algo que eu espero do Bloco de Esquerda ou do PS, mas não esperava do CDS que dissesse uma coisa dessas, porque como se a economia fosse uma coisa extrínseca à vida das pessoas e que não a influencia diretamente, e que não fosse muitas vezes o motivo por a vida das pessoas não estar melhor do que poderia estar. Acho que lhe ficou mal também ao Francisco Rodrigues dos Santos falar das touradas e sacar do recorte e da fotografia das touradas, porque quer dizer, eu também já fui a touradas, também podem sacar fotografias minhas em touradas, e eu nunca vou defender a tourada num fórum público, também nunca vou atacar, porque não é uma questão que para mim seja importante politicamente. Nem tudo tem que ser importante politicamente para toda a gente. João Coutinho Figueiredo pode simplesmente ir a touradas e não fazer questão de as defender ou de as atacar. E ele, na altura, mas a questão aí é que ele foi diretor diretor executivo da TVI e nunca se pronunciou relativamente às touradas nessa altura. Na altura, disse na altura que a TVI patrocinava touradas, não é? Portanto, havia uma das bandeiras, ele era do... Mas o que o Francisco Rodrigues dos Santos estava a dizer era que ele, como tinha patrocinado touradas como diretor da TVI, ou como tinha ido a touradas, agora tinha que defender a tourada como líder da Iniciativa Liberal. Isso para mim não faz sentido nenhum. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E pronto, em relação a este debate, acho que ficamos por aqui. Cláudio, queres dar a tua opinião sobre o Bloco de Esquerda? Deixa-me só terminar aqui com a questão estavam aqui por 2 vezes, puseram que a Iniciativa Liberal não é contra
não é pela regionalização, mas sim pela descentralização. Expliquem-me um pouco isso, honestamente, porque a descentralização, honestamente, é ficarmos a meio do caminho. Porque a iniciativa... Vasco, deixa-me concluir. Aqui o importante é, a iniciativa liberal tem um ponto importante, que foi a questão da reorganização das NUTs. Em particular, a questão das NUTs diz-me algo, em específico, porque é retirada de Setúbal como pertencente a Lisboa. Ora, isto é a velha técnica da média, em que temos a componente de que um aluno que tem 100% no primeiro teste e tem 0 no segundo teste é um aluno de 50%. As médias mascaram muito, e é isso que acontece aqui com o distrito de Setúbal. Ou seja, aquilo que nós temos da NUT de Lisboa era que aqui Almada, Seixal, estava tudo mostrado para Lisboa, Setúbal também estava mostrado para Lisboa, Sines estava mostrada para Lisboa. E isso não pode ser, ou seja, tem que haver aqui uma reorganização das NUTs de facto. E a reorganização, para mim, é a única solução viável, porque para mim descentralização é tudo muito bonito, mas isto não avança. O professor Tiago Lopes pode-me enviar recurso sem problema nenhum. Mas lá está, no que toca à parte do Coutrinho, não foi capaz de descaricaturar-se, não foi capaz de rebater como deve ser, efetivamente, dizer como é que, com as posturas liberais da economia, etc., como é que esse tal interseccionismo funciona de facto. Mas é isto. Vamos então para o debate da Catarina Martins e do Rio. Ora, eu passei, o debate que aconteceu na SIC Notícias, e depois havia o debate para as 22 horas, 15 minutos, para passar para a CNN, já para estar a ver o que é que eles tinham dito, também tudo mais. E eu acho que realmente a CNN, os jornalistas, enfim, toda a gente sabe qual é a minha opinião sobre os jornalistas, mas na CNN aquilo dói. É que, para eles, a Catarina Martins ganhou o debate todo. Eu não vi isso também. Ou seja, significa isto o seguinte: a Catarina Martins fez exatamente o mesmo problema, e a falta de responsabilidade do Bloco de Esquerda a vir ao de cima. Já com o Rui Tavares ela tinha feito isso, que nós não nos preocupamos muito com os formalismos e não queremos saber dos formalismos. Os Estados da União Europeia, ou os acordos dos países da União Europeia têm contra aqui em relação aos refugiados, não sei o que dizer. E para eles isso são preciosismos, aqueles detalhes que são aquilo que distingue a sua retórica populista daquilo que é a realidade, para eles não lhes interessa. Da mesma forma que não estava a ser interessante para eles ouvir o Rui Rio a explicar esta questão da matéria de prisão perpétua. Porque como o Bloco de Esquerda não quer prisão perpétua, ponto, pura e simplesmente, também não interessa perceber que afinal prisão perpétua também não é uma coisa do outro mundo e também ninguém, não é por isso que o gato vai às filhoses. Porque aquilo que o Rio fez... Não, repara, o Rio deu 2 tiros com uma só de espingarda. Com a G3? Com a G3 que ele queria pôr no Chega. Quer isto dizer o seguinte, que é, ele primeiro ataca o Bloco de Esquerda, porque diz, não, vamos falar disto, que isto é importante, e portanto precisa de clarificar as coisas, e depois manda uma bujarda também no Chega, que é, pois, o pessoal do Chega não pensa que isto afinal, a prisão perpétua, que o André Ventura quer, é tipo hard power, não, afinal isto fica só pelo caminho. O que para o eleitorado do Chega dói, não é? Quer dizer, dói, pá, afinal o nosso líder é tão musculado como aquilo é só esteroides, porque depois aquilo não vai nada. Aproveito aqui mais uma vez para dizer o seguinte, que é, o André Ventura é muito forte, mas bloqueou o podcast Conversa, não vem a debate com o podcast Conversa, porque se viesse a debate com o podcast Conversa era arrasado. Vamos aqui ao fazer uma coisa, que é o André Ventura, já fiz esta piada no Instagram, mas o André Ventura tanto invocou o nome de Deus em vão que é omnipresente, ele conseguiu estar presente no debate entre a Marquinhos e o Rui Rio e está presente aqui também agora nesta conversa. E vai estar a seguinte, mas este detalhe do Rio eu gostei porque foi importante. E depois o Rio vem trazer aquilo que é a seriedade, no sentido de não podemos ter um ódio
de estimação ao privado, só porque privado é mau. E para mim ele tem aqui um erro de comunicação, que é tratar a saúde de facto como a saúde realmente como um negócio, e como um negócio que é tranquilo e que não é um negócio imoral. Porque nós sabemos que não é uma questão muito fácil esta componente da comercialização da saúde, sobretudo quem for dono de um hospital e for dono de uma farmacêutica. Isso aí, economia circular pura e dura. E para o céu. E, portanto, o Rio é alguém que realmente consegue ser desconcertante nos debates. É que ele faz uma estratégia que é muito pouco usada em Portugal, que é de dizer que concorda com o adversário, bloqueia o adversário durante um tempo. E ele tem esse tique irritante, que é, eu até podia negociar aqui com a Catarina, mas depois não íamos chegar lá nenhum. Quer dizer, que ele está disposto ao debate, está disposto à negociação, ao diálogo. E isso é importante. Para mim, um primeiro-ministro tem que ser isso. Para mim, um primeiro-ministro tem que ser alguém que tem a capacidade de ouvir todos. Agora, se vai-se realmente puxar alguma coisa ou não, isso já são outros 500. E isso claramente é desconcertante. A Catarina Martins ganha nesta componente das questões sociais, mas no que toca à parte da economia, aquilo que é realmente a seriedade do tal mecanismo também de segurança social, o Rui Rio inventou. E ao inventar, deu a geneira. Porquê? Porque depois vamos buscar o bicho-papão de 2009 e o sistema americano, do capitalista puro e duro, é que arrebentou com a economia toda. E, portanto, nós não podemos confiar nos bancos e nas ações, na bolsa. É tudo um bicho de sete cabeças. Que ainda vamos descobrir que a Catarina Martins investe em NFTs e tudo mais, e ETFs, e se calhar vai ser. Pessoal, estão a dizer que eu estou sem barba. Eu tenho barba, a barba simplesmente está a parar. Que ela tem um negócio no interior com o marido, isso tem. Isso tem tudo. Mas é isto, eu acho que foi um debate que o Rio ganha. Não percebo a questão da CNN Woke, que quer dar a força toda a vitória da Catarina Martins. Ganha, mas se me permites, Cláudio, eu poderia ter ganho por uma margem maior. Isto é, poderia ter vincado os seus pontos de vista e não dar tanto aso àquela questão do ataque aos privados. Os privados são os papões e, portanto, é uma frase que a Catarina Martins diz muito, que a economia não é um negócio. Até citou o Papa Francisco naquele debate com o André Ventura, faz sempre esse jogo de que a economia não é um negócio e que esta economia capitalista mata e... Portanto, lá está, é um discurso populista de apelo ao medo, porque aquilo para o eleitor do Bloco de Esquerda entra, mas para mim, por exemplo, já não entra, e para aqui, para nós os dois também não, porque é um sistema, nós temos que ver, e eu não desvalorizo as profissões, e tudo mais, mas não é a mesma coisa estar a debater uma atriz com um economista ou com um jurista ou com outras coisas ou com outras formações diferentes, porque o nível técnico de alguns assuntos. Ela está na política há tanto tempo, achas que ainda é justo ainda continuar a referir-nos a ela como atriz? Isso não é um bocado de aventura? Ela pode ter saído do teatro, mas o teatro não saiu dentro dela, é o que eu acho. Não, mas isso para a política é útil, não digo que não. Para truques parlamentares e para debates parlamentares, isso é super útil. Aliás, por exemplo, o Francisco Louçã, eu lembro-me que tinha uma linha mais pragmática, mais radical, mas também era demagógico. Mas relativamente ao debate em si, o Rui Rio não é claramente um homem de televisão. Só para direcionar um bocadinho, para não nos perdermos, já agora que alguém... Sim. Alguém... Qual é o conteúdo do Rio? Alguém sabe? Só o vejo a falar do Chega. Vamos, se calhar, esquecer a parte do Chega, porque já falámos disso, mas qual é o conteúdo do Rio? Qual é que foi o conteúdo do Rio para ti neste debate? O conteúdo do Rui Rio
Tema da saúde, perguntar. O Rui Rio analisou, por exemplo, o tema da saúde como se fosse um gestor, não como se fosse um político. Portanto, eu acho que falta uma visão mais humana e menos técnica ao Rui Rio, porque ele tecnicamente é muito bom, e isso é útil, mas se ele consegue ser tão bom tecnicamente, então muito mais facilmente, em termos práticos, que é o que se pede também aos políticos, não é? Ele consegue desembaraçar-se e, portanto, não deixar a Catarina Martins dizer as atuardas que quer sem contrapor, que é a questão que o Cláudio estava a falar ir bem. Parece que há páginas tantas. A Catarina Martins chega a uma altura que até está admirada porque o Rui Rio está a concordar com ela e aquilo não é suposto acontecer. Portanto, nós chegamos ao ridículo disto acontecer, de duas pessoas que ideologicamente estão tão distintas, não é? Estão tão diferentes. Ela disse que era social-democrata, agora diz que não disse, mas às tantas disse. Agora diz- Mas o Rui Rio aí nessa teve bem, porque eu disse assim que quer dizer, a Catarina Martins acaba por não ter totalmente, não estar totalmente errada, porque a social-democracia no início, quando começou a existir, com um forte pendão Estado Social e tudo mais, é como ela descreve. Agora, hoje em dia a social-democracia é muito mais próxima daquilo que o Rui Rio defende, isso sem dúvida, não é? Mas pronto, não é? Depende, lá está, porque se não formos pôr isto nos contextos, depende de que social-democracia é que nós estamos a falar. E a social-democracia hoje em dia também não é aquilo que a Catarina Martins diz, que é entregar tudo aos privados e aos grupos Melos e ao grupo este e aquele, que é o que ela dá sempre esse medo. Se a direita volta ao poder, eles vão privatizar tudo, o grupo Melo, vão entregar tudo aos privados e lá se vai o país e lá se vai isto tudo. Mas a questão é, se o privado faz mais barato, usando as palavras do Rio, que é, se faz melhor e mais barato, qual é o problema? É que se faz mais, ou mesmo mais barato, sobra dinheiro, e se sobra dinheiro significa que não precisamos de fechar tanto os portugueses, ou que podemos alocar esse mesmo dinheiro no outro setor que faz falta, que é a cultura. Talvez lá cheguemos ao 1% para a cultura, assim. E ela depois foi citar o João Semedo, dizer que nunca entrou, o Rui Rio nunca entrou num hospital público e lhe disseram se tinha alguma coisa para pagar ou alguma coisa assim do género. Não sei se citar agora de fora. Como é que vai o negócio? Como é que vai o negócio? Aquela pergunta. Sim, como é que vai o negócio? E isto tudo dá a sensação de quem ouve a Catarina Martins falar e que esteja fora do mundo da política, pensa que tudo isto foram conquistas do Bloco de Esquerda. Dá a sensação de que muitas das vezes quando falo, e o PCP às vezes também dá muito nessa, mas não no caso do Jerónimo de Sousa, mas dão a sensação, muitas das vezes, quando falam, quem foi o partido maioritário foi o Bloco de Esquerda e quem apoiou o governo foi o PS, não é? E que estava em minoria quando a coisa é absolutamente contrária, ou seja, eles conseguem inverter o ónus da prova, digamos assim, e facilitar o discurso dessa forma, que é o objetivo. Ok, obrigada. Está aqui alguém a dizer que são cerca de 12 minutos para cada candidato, não dá para nada sério e ainda temos a variável moderador. Acho que toda a gente concorda com isso. O moderador gasta só 3 minutos, só que não é pouco, não é? A nós vamos moderadora a contabilizar as paragens todas. Pois. Bem, eu para concluir a minha opinião, eu acho que o Rui Rio esteve melhor que a Catarina Martins no geral, nadou completamente para fora de pé na questão da segurança social. Porquê? Porque em todas as outras questões a Catarina Martins puxa dos seus chavões e apela aos pobrezinhos. Por exemplo, na questão do salário mínimo teve muito mal, na minha opinião. Parece que para a Catarina Martins o único salário que importa é o mínimo.
Rui Rio esteve bem e falou da média, da mediana, de não nivelar por baixo, foi bastante claro. Foi bastante claro também na questão da saúde. Não concordo com o Vasco que ele tenha sido demasiado técnico, porque lá está, é um bocado como a economia. Nós temos que ser técnicos para ser humanos, porque uma coisa não está separada da outra. E é o que o Cláudio está a dizer e que o Rui Rio disse muito bem, que se um faz mais barato do que o outro, porque não? E ela não teve resposta, nem nunca teve, nem neste debate, nem nenhum, e nunca vai ter, porque aquilo não tem motivo, é simplesmente cegueira ideológica. O Rui Rio disse outra coisa que resposta, porque isso não é matéria de opinião, é matéria de facto. Pois. Que falou de se focar mais o Rui Rio teve bem ao focar-se mais na gestão e não em atirar dinheiro, porque a Catarina Martins e o Bloco de Esquerda é sempre o atirar dinheiro para o Sistema Nacional de Saúde, chavões e chavões. Depois, pronto, e então acho que foi sempre mais fácil perceber qual é que era a posição do Rui Rio do que a posição da Catarina Martins. Que aqui, se a IEL fica no éter, o Bloco, neste caso, também ficou, exceto na questão da segurança social, porque o Rui Rio, eu não percebi o que é que ele quis dizer, porque ele disse aquela coisa de pôr na bolsa e depois, quando a Clara de Sousa o confrontou, voltou atrás. Portanto, eu não sei dizer qual é que é a solução do Rui Rio para a segurança social, mas sei dizer qual é que é a da Catarina Martins. Ela falou do imposto de mortágua, concordemos ou não concordemos, achemos ou não que isso é uma boa estratégia, que é moral ou que é imoral. Nós sabemos que essa é a solução de Catarina Martins para a segurança social, e não sabemos qual é que é a do Rui Rio. Que é uma despesa. Fazer aqui este comentário: a postura de concordância com o B em certos tópicos é para namorar o eleitorado de centro-esquerda? Na minha opinião, eu acho que é uma tática de debate. Também pode ser isso. Acho que se calhar é as duas coisas. Cláudio, o que é? É um misto. Logo para o debate seguinte, se calhar. Sim. O Rui Tavares com o André Ventura. Ora bem, o Rui Tavares, pronto, este era o debate da vida dele. Este era o debate da vida dele em que ele tinha que fazer. É que a questão é: existe um outro campeonato. É o campeonato de quem bateu melhor com a aventura. Não é fácil. É perceber, é ver quem é que vai menos vezes ao charco. Quem é que consegue desmontar mais o bicho, quem é que consegue enfurecer um pouco mais o bicho, e até ao momento o Rui Tavares foi o melhor. Eu vou ser muito honesto, para mim o Rui Tavares está a ser o Maia das presidenciais. Quer dizer que é aquele que eu não dava nada, como não dei pelo Maia, mas ele, à medida que os debates iam avançando, e portanto aquilo ele ia melhorando cada debate. E o Rui Tavares está a fazer esse caminho. Obviamente que o problema do Rui Tavares é aquele que o André Ventura identifica logo na sua frase de início, que é: este senhor nem cá... Espera, ele faz assim: este senhor nem cá devia estar. E é um pouco isso. Vamos ali Rui Tavares e ficamos ali um pouco na pergunta de facto, efetivamente, o que é que ele está ali a fazer? Ou seja, ele não esteve no Parlamento. Ele lidera um partido que elegeu a deputada mais catastrófica da democracia portuguesa. Portanto, catastrófica pura. E depois lá está. Este é o problema do Rui Tavares enquanto historiador, que é a ideia das reparações históricas. Isso é a ideia mais estapafúrdia que faz tudo mais. E depois temos o André Ventura a trabalhar um léxico ao contrário. Eu tenho que dar umas aulas de política ao André Ventura e também tenho que dar umas aulas de português, porque anacrónico, o programa do livro não é anacrónico. Uma coisa anacrónica é uma coisa que está fora do tempo. Quer dizer, por exemplo, eu falar de capitalismo na Idade da Pedra. Não há capitalismo na Idade da Pedra. Posso dizer que temos ali um sistema de capitalismo na Idade das Cavernas. Da mesma forma que também não posso falar de conceito de escravatura em Marte. Não há vida em Marte, portanto, a partir de não haverá escravatura. E, agora, o Rui Tavares explicou-se mal nesta componente, na componente
deste subsídio de desemprego para quem se despede. Há uma coisa. Todos nós já tivemos empregos de merda. Ponto. E depois já tivemos empresas em que de facto nós queremos sair daquilo e temos de dar um tempo até termos o próximo trabalho. E muitas vezes nós não despedimos desse mesmo emprego porque é o que temos, não sabemos quando é que vamos ter o próximo, é que temos ali para protelar. Não é um trabalho em que nós não podemos continuar a estar, não estamos motivados, do ponto de vista da saúde mental, vai fazer estragos a médio e longo prazo, e que estamos ali a protelar. O André Ventura desvia logo isto para subsídios que o Salgado vai receber, e o Sócrates. Se nós fizermos um brinco shot, diz que Já me diziam hoje, um amigo meu, que o Sócrates é a troika da direita, e eu não diria melhor. Claramente que Sócrates é a troca da direita. Sócrates uma vez teve uma frase que era o seguinte: eu sempre fui o líder que a direita queria ter. Claramente. Mas desculpa, Foi a grande entrevista que ele deu ao Expresso na altura. Mas é isso, ou seja, o novo, por parte do Rui Tavares, faltou-lhe concretizar as suas próprias ideias, porque ele foi excelente a desmontar o programa do Chega, que é, estão aqui 9 páginas, a mulher não aparece apenas como uma objetificação, como um adereço naquilo que é a componente de família, portanto, aquilo que deve ser o agregado familiar do Chega. Cidade não aparece, interior também não aparece, mas depois preocupa-se muito com o interior. Não se preocupa, porque se preocupassem com o interior nunca tinha nesta estupidez de querer 100 deputados, porque se nós passamos a ter 100 deputados, o interior desaparece da proporcionalidade do Parlamento. Ou então... Exatamente, pronto. Mas o Rio às vezes fala e não intensifica as coisas, e isto é daquelas coisas que tem que se intensificar, que é mostrar que, porque eu não me importo perder o meu lugar. Bullshit. E, portanto, aquilo que nós tivemos foi uma boa concretização, um bom desmantelamento do programa do Chega por parte do Rui Tavares. Depois, pronto. Era o problema do Rui Tavares. Corrupção, não é? A corrupção, o problema está que o André Ventura disse que ia falar do RSI. Eu vou falar do RSI. Mas depois diz, não, isto é folha branca, corrupção, não há nada da corrupção, eu fiz mais propostas do que todos, e não sei o que, temos é que ver os Mercedes estão à porta, e os BMWs, não sei o que. E é só isto. E o problema é que isto torna-se irritante, torna-se cansativo, de que o André Ventura efetivamente não traz nada. Abanado, não traz nada, é demagogia pura e dura. E, portanto, ok, é preciso mais fiscalização. Eu acho que toda a gente concorda que é preciso mais fiscalização. Mas agora também não se pensa. A taxa carbónica, eu não sei como é que o Rui Tavares não se livrou logo disso. Dizer, não, a taxa carbónica já está a ser paga. Pode não ser a medida que o LIVRE quer em concreto, mas já está a ser paga por todos nós. Tinha duas, a taxa de carbono e outra que eu não percebi, nem sei o que é isso, por acaso não fui ver, que é a taxa de entulho. A taxa de entulho. A taxa de produção de lixo. Isso é uma coisa que já acontece no ponto municipal. Há sítios que pagam mais de acordo com a produção de lixo que aquela zona geográfica fizer mais de acordo com o algoritmo das lixeiras. No fundo, André Ventura que os pormenores do programa do livro. Também não tinha muito por onde ir, não é? Mas a questão depois aqui para terminar com a questão do passaporte e dizer que isto, agora as fronteiras vão desaparecer. Eu não tenho passaporte, mas a minha mãe tem. E se há coisa que acontece no passaporte dela é que está carimbado. Quer dizer que só porque se cria um passaporte universal de circulação, nós na União Europeia também temos livre circulação, por isso que vem o diabo ao mundo. Temos o passaporte, é simplesmente uma componente de livre circulação que tem que ser assim também no mundo, porque se nós estamos livremente a circular na internet, acho que esta parte também de circularmos livremente é um caminho. Nós somos cidadãos do mundo, já não somos cidadãos portugueses. E depois esta coisa, eu não sei o que irrita o André Ventura, que o Manipaleza tenha-se enganado e não saiu em Badajoz, saiu em Alves, porque nasceu em Portugal. Não, mas aí eu percebo o argumento dele, que é atribuir... Qual é o argumento?
Propósito. O argumento dele é atribuir a nacionalidade à esquerda, não é? Mas qual é que é o problema? O problema é que depois isso abres a porta a que as pessoas venham cá ter filhos de propósito. Pois é isso, Por é favor. esse ponto que eu estava. Mas quem é que acredita nisso? O quê? O quê? Quem é que acredita nisso? Que alguém tipo, olha, vamos para Portugal porque é bué da fixe ser português. Não é bué da fixe ser português, mas é bué da fixe ser cidadão da União Europeia. Mas o facto de nós estarmos aqui a discutir este pormenor significa o quão vazio são algumas propostas que são vendidas, não é? Porque no fundo. Foi a coisa, isto é muito ridículo, porque na verdade aquilo é uma preocupação válida. Sim, sim. Começa se calhar de uma coisinha assim que é válida e vai dos 0 aos 1000 em 2 segundos. E de repente está a ridicularizar completamente a questão e é um cartoon, é tipo um meme, não é um straw man, que não é nada. O problema dele é esse e é grave. Sim, mas ainda assim, eu não acredito que haja É a G3 quando o conteúdo dizia. Mas sabes, eu não vejo que essa questão de uma pessoa nascer cá, porque uma pessoa pode nascer em Portugal, mas a questão é, vai sentir-se português, vai fazer usufruto dessa mesma nacionalidade. Mas onde ele quer chegar é aí, é que se os pais não vivem cá e se não há, lá está, esse usufruto da nacionalidade antes, ou seja, mesmo antes de ter a nacionalidade, ou seja, se tu és filho de imigrantes, os teus pais já cá estão, já há alguma integração, mesmo que não imensa, mas já há alguma integração, já faz todo o sentido, eles já têm cá trabalho, têm cá a sua casa, têm cá um filho. Claro que o filho vai ser português. Agora, o que eu acho, e este é que é o problema, é que eu acho que é aqui que ele quer chegar. Mas eu não sei, não estou na cabeça do André Ventura. Mas é que isto pode ter um problema. Carlota, estamos aqui a falar de um esquema. Não é? Estamos aqui a falar num esquema de obtenção de nacionalidade. Vamos também aumentar as regras. Não tem que ser um esquema organizado, mas é como, por exemplo, nos Estados Unidos, quando houve a questão dos Dreamers, as crianças têm nacionalidade imediatamente. A grande preocupação era que isso fosse um incentivo, que as pessoas imigrassem para lá ilegalmente e trouxessem crianças, muitas vezes em travessias perigosas, muitas vezes em péssimas condições, muitas vezes crianças que se calhar nem eram suas, percebes? Tipo, abre a porta a estas coisas. Mas é uma questão que tem que ser falada com seriedade e com sensibilidade, não é como o André Ventura fala. Próprio, porque senão, lá está, eu aqui vou ser pouco politicamente correto e termino já. É que se o problema é este, então vamos ter que ver os casamentos de pessoal migrante com portugueses para terem nacionalidade portuguesa. E quem fala disto fala dos outros países que também funciona assim. Isto é algo que é muito difícil de controlar. Mas mais difícil. Por exemplo, eu tive há dias no jantar com um grupo internacional de pessoas e aparecemos um nova membra brasileira e ao termos a contar de que estive a trabalhar no Chipre, estive a trabalhar na Grécia e a tipa das finanças da função pública da Grécia virou-se para ela e disse: "Why don't you get married? Tipo, porquê é que não te casas com um grego? Tipo, ficas já com a nacionalidade europeia." A questão é, vai estar alguém na conservatória a fiscalizar que aquela rapariga, só porque é brasileira, está-se a casar com um grego por interesse da nacionalidade? A questão é, estar a fiscalizar isto até à ínfima coisa, nunca mais saímos daqui. Portanto, eu termino... Não percebi. Eles que o fazem. Têm questionários e regras para perceber as coisas. Mas claro mas lá está, tem critérios. É a mesma coisa que tu vais para os Estados Unidos, pedes o visto e a primeira pergunta é: você é um terrorista? Epá, sou um terrorista. Sim, critérios lógicos, não é? Sim, mas eu acho que é aquela coisa do not come. Do not come. Tens que, pelo menos, ter. Está bem, mas não podes
abrir assim a porta e deixar. Percebes o que eu estou a dizer? Já não sei se eu estou a fazer. Já não estou a fazer. Mas isso é lógico em qualquer país. Isso aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu há pouco tempo em Espanha, quando houve aquela invasão de pessoas que vinham de Marrocos, ali pela zona de Ceuta e de Meliá, Ceuta. e depois colocaram a Guarda Civil espanhola, e foi o próprio Pedro Sánchez que pediu para colocar lá todos os serviços de polícia para não entrarem no território espanhol. O natural de todos dos países é ter uma atitude defensiva, porque ninguém gosta logicamente, de ser invadido. Eu acho que também nem sequer é tanto por aí, pode ser por aí, mas imagina lá isto: em vez de vir um barco com homens, mulheres, crianças, imagina começarem a trazer barcos cheios de grávidas. Pois. Grande comércio. Mas Não, isso mas não é. o exemplo que o Ventura deu foi completamente estúpido. Adormece no Os comboio, iPhones. acorda em Elvas, isso é estúpido. Mas imagina que isto pode acontecer, trazer um barco cheio de grávidas. Agora tipo, o bebê é aqui, pronto, agora o bebê é espanhol. Portanto, a mãe, e o que é que vão fazer? Vão cambiar a mãe? Não vão, não é? Portanto, as mães ficam cá, depois trazem a família. E isto abre potencial de tráfico humano. Já imaginaste um barco de grávidas a vir no Mediterrâneo? Mas vêm com A gente smartphones. O quê? Mas vêm com smartphones. Desde que não venham terroristas e bombistas e isso. Tirando essa parte da imigração e da nacionalidade, que outros destaques é que tu encontras no debate entre o Chega e o Livre? Olha, eu destaco a questão do que o Cláudio há pouco falou, deu um toque nessa questão da forma como o Rui Tavares desmontou o programa do André Ventura. Tocou no ponto do facto do André Ventura defender um regime presidencialista, como todos nós já sabemos, em que é fácil, em que se torna mais fácil, portanto, ter o controle, digamos assim, sobre a democracia, de uma forma muito simplista. Disse que o programa de Chega era um programa do século XIX, que era um programa punitivo, e que o André Ventura, aliás, a esquerda normalmente utiliza muito este argumento com o André Ventura, que é o André Ventura é forte com os fracos e é fraco com os fortes. É um argumento que, se vocês estiverem com atenção, vão ver, e se calhar não vão ficar por aqui os partidos de esquerda que lhe fazem esta aquisição. O problema de bater com o André Ventura, precisamente, é que os partidos de esquerda parece que não veem os debates uns dos outros, ou se os veem, pouco aprendem com eles. Bom, eu também não sou ninguém para estar aqui a falar em relação a isso, porque também não sou nenhum consultor pessoal do André Ventura, nem ele me paga para isso, para o fazer. Mas, por exemplo, relativamente à questão do RSI, o Rui Tavares apresentou lá um papel qualquer que não se percebeu nada, mas a única coisa que deu para entender foi que, pois é, o senhor anda aqui a falar dos ciganos e dos RSIs e não ataca os calotes do Vieira. Aliás, o próprio Maia já o tinha feito nos debates dos presidenciais, já o tinha confrontado com isso, e o André Ventura, então, e agora vem trazer o futebol para o assunto, não sei o quê, não sei o que mais. Mas o que é facto é que, e a Catarina Martins também já o tinha feito, pois o senhor André Ventura não ataca a finança, não ataca os grandes capitalistas, é forte com os fracos e é fraco com os fortes, e a sua dignidade devia ir para o caixote de lixo da história, aquela conversa toda. E depois chegou uma parte que eu achei interessante, porque
A única coisa que eu acho que o André Ventura e o Rui Tavares tiveram em comum foi um professor em que eles falaram no debate, que era um tal professor António Espanha, e então o Rui Tavares pôs a explicar. O André Garcia já não se lembrava disso. Já não se lembrava disso, mas o Rui Tavares pôs a explicar que o professor falava na duplicação de penas. Ora, o Rui Tavares estava, digamos assim, a dar a papa ao André Ventura, porque ele, formado em Direito, facilmente rebateu esse argumento e, portanto. E depois questionou também a forma como o Chega era financiado, que era gente ligada à indústria do armamento, ao Banif e à Angola e ligações todas. Eu tenho aqui os papéis todos, que se quiser eu posso lhe mostrar que eu tenho aqui os papéis todos. Eu acho uma piada, porque para estes debates normalmente eles levam sempre os papéis todos, mas o único que os mostra ou faz questão de fazer é o André Ventura. E ele mostra sempre os papéis, saca sempre os papéis. Quando, às vezes... Mesmo que seja... E é uma técnica, às vezes, quando a outra pessoa está a falar, ele mete assim o papel à frente e, parecendo que não desconcentra o teu interlocutor. Portanto, e mesmo que o interlocutor, o espectador vê o papel e... Exato. Um argumento, não podendo falar naquele momento, estás a argumentar na mesma. E depois o André Ventura arruma completamente o Rui Tavares, ou numa linguagem politicamente correta, como nós já utilizámos aqui várias vezes no Polititank, limpa o chão com o Carlota que disseste, com o Rui Tavares em relação a outros candidatos, quando ele disse que o seu programa não responde a nada, portanto deu a entender até que o programa ele podia estar ali a debater com nós cidadãos ou com o livro, que a expressão eleitoral de um e do outro era a mesma coisa. Foi nessa fase inicial quando ele questionou que esta lei era não é anacrónica, mas já não se adequava àquilo. Sim, já não se adequava à realidade e então, ou seja, o que é que acaba por acontecer? É que mesmo que às vezes pensemos que não, há sempre um contra-argumento que o André Ventura vai buscar. Às vezes, parecendo mais ridículo, menos ridículo, mas ele tem aquela carta na manga, não é? Portanto, ele não joga com o baralho todo em termos de inteligência, mas para o debate chega, para ganhar debate chega. E o que é certo é que acho que foi uma jornalista, não sei se de SIC, uma Ângela qualquer coisa, e que definiu o André Ventura. O André Ventura é um killer político. Ponto final. É um killer. Uhum. Ele está, e ele nos debates muitas das vezes disse isso, e disse isso no debate das presidenciais com a candidata do Bloco de Esquerda, a Marisa Matias. Então, mas a senhora pensa que eu era o rato Mickey? Eu vim aqui para acabar consigo. Pois, mas é um bocado isso, não é? Não consigo chorar nunca. Nem ter que eu não tenho nenhuma. Porque, lá está, é um bocado o que vocês disseram. O Rui Tavares está a ser o meia destas legislativas e está a debateu com o André Ventura com uma classe que eu ainda não vi ninguém debater com ele, exceto talvez Marcelo nas presidenciais, mas Marcelo com outros galões, tem outros galões para puxar que o Rui Tavares não tem, tem outro peso institucional que o Rui Tavares não tem, portanto tenho que dar os parabéns ao Rui Tavares, que é uma pessoa com quem eu não concordo em nada. Eu durante o debate todo, também não. Eu não com ele em absolutamente nada. E ainda assim, eu cada vez que ele falava, eu estava pimba!
Muito Se bem. calhar nem concordaste com aquela medida que ele sugeriu substituir o 12º ano por um ano zero, agora por causa dos alunos que vão entrar na questão da pandemia? Nem esse Não, argumento te Não, convenceu. a universalidade da universidade, não. não, não. Acho que isso é desvalorizar completamente a universidade, o papel que tem, o mérito que há em entrar para a universidade, e acho que é desvalorizar também todos os outros papéis que as pessoas podem ter na sociedade sem frequentar o ensino superior. Que há muitos outros papéis que são importantíssimos e que muitos deles até são mais bem pagos do que ganham um licenciado em, não sei, sociologia, alguma coisa. Não desvalorizando, mas mas isto tudo para dizer que eu, apesar de não concordar com ele, gostei muito de o ver Mas e agora, para mim agora teve um que efeito. tocas aí no ponto de. Desculpa. Sim, sim, sim. Por exemplo, eu vejo o André Ventura a debater com a Catarina Martins e eu penso, Deus nos valha, se fosse só entre estes dois, estávamos tramados, venha ao diabo e escolha, não sei o que é que eu queria sair deste planeta, ainda bem que não é só entre estes dois. Entre o Chega e o Livre, eu apesar de tendencialmente até poder concordar um bocadinho mais com o Chega, no sentido aquele sentido em que eu estava a dizer há bocado, se calhar eu concordo com isto, e depois o André Ventura faz isto, e eu fico tipo, epá, não era nada disso com o que eu estava a concordar, deixa-me lá retroceder. Se fosse entre estes dois, eu estava no Livre. E pronto, alguém quer acrescentar alguma coisa? Eu não, eu preferia Não, só quero responder aqui a alguns comentários que estão aqui a surgir, de que dizem de que o LIVRE não perguntou nada sobre a corrupção. Foi o que já foi dito no início, que é o LIVRE sofre de uma patologia que é Joacim. É Então uma Joacim mosca, foi o que pronto. foi. E portanto não se pode estar a caracterizar aqui o LIVRE. Ninguém está aqui a fazer a defesa pura e dura do LIVRE, até porque nenhum de nós tem interesse particular nisso. Ninguém aqui é filiado ou militante do LIVRE. Simpatizante, E portanto é isso. Nem Se tivesse simpatizante, aqui o aliás, eu já António fiz. Costa, diria nem o LIVRE nos livra da direita. Mas lá está. Aqui a questão é: o LIVRE não apresentou devido às condições da Joacim. Mas atenção que foi a Joacim que propôs o Aristides Sousa Mendes para o Panteão Nacional. Acho que foi a Ali única no Marquês de coisa. Pombal, está ali no Marquês de Pombal um grande cartaz a dizer uma Que o obra de Joacim Catar. Que o Chega acho que foi o único partido que votou contra já agora. Foi mesmo só para ser do contra, não é? Não, mas ele depois diz que não é para repescar o passado de Salazar e tudo mais, mas vota contra um homem que fez frente ao Salazar. Acabou, quando eu nasci, já tinha acabado. Claro que não. Deus, pátria, família, trabalho. E o que é certo é que desta trilogia ele acrescentou trabalho este ponto aqui. até a questão do trabalho tem uma má conotação, mas que no facto do Ventura ele vai ligar aquilo à subsidiodependência. É que está tudo ligado Sim, no porque fundo. as pessoas todas trabalhar nos centros comerciais e nos cafés. É só isso que ele também fala. As pessoas têm que trabalhar nos cafés, nos restaurantes e nos centros comerciais. As pessoas que o chegam não podem aspirar a mais. Lá está, horizontes curtos. Mas vamos aqui. Olha, que não sei se isso será totalmente indiscreto. Se calhar é um apelo aí. Acho que vamos terminar. Aqui o Scrap, se é assim o perfil ou não, falaram muito sobre o rendimento básico universal. O rendimento básico universal já é uma ideia do Partido Socialista Europeu, do PES. E, portanto, é a ideia de até mesmo eles querem algo que é o salário europeu, o salário mínimo europeu, ou seja, qualquer pessoa da União Europeia vai ganhar aquele salário. Por umas coisas é bom, por outros casos é mau. Nós temos aqui a pergunta que temos que fazer, digamos, na altura do euro.
que é, ok, vamos ter o euro, mas qual é a moeda que vai ser o euro? É o escudo? Qual é a base? É o franco francês? É o franco suíço? É a lira italiana? Ou é o marco alemão? É o marco alemão. Portanto, todas as moedas europeias começaram a convergir com o marco europeu, com o marco alemão, que é hoje o euro. A arquitetura do euro é o marco alemão. Nesta parte do rendimento básico universal, se calhar, em vez de termos não sei quantos subsídios que várias pessoas podem acumular, passamos a ter uma coisa simples. A questão é, isto estou aqui a procurar justificar a sua utilidade e a sua orgânica. Não percebi. Não é assim, não se resume a isso, não é? Não é assim. Sim, estou aqui a procurar uma coisa, estou a procurar simplificar, porque a questão é, há muitas pessoas que com vários subsídios conseguem tirar um bom ordenado, por assim dizer, depende daquilo que for a complicação do agregado familiar, mas também não é bom, porque isto é necessário ter pessoas com deficiências e tudo mais para se conseguir ter assim os maiores subsídios, e nós sabemos que pessoas com deficiências, eu falo disso porque tenho minha irmã é portadora de deficiência, portanto sei bem do que falo. As dificuldades depois também do que é a gestão de uma família também é complicado nessa mesma parte. Agora estava-me aqui em duplicado, está estranho isto. Mas é isso, ou seja, este rendimento universal, básico universal, pode vir a colmatar esse espaço. Só que lá está, isto é muito giro. E a questão é que as pessoas às vezes têm que se pôr. Diz, Carlota. Quem é que o paga? Pois, esse é o ponto. Vasco, tem só cuidado, estás aí a manusear o telefone e isso está a fazer interferência. A questão é essa, que é... eu acho que é do teu sítio, Cláudio, porque por acaso nos comentários já falaram aí que não se está a ouvir muito bem a tua... Pronto, mas continuando aqui... Cláudio. Sim, para terminarmos, obviamente que isto tem que ser pago por alguém, como é óbvio. A questão é que nós às vezes temos que percebermos, às vezes é um processo que tem que se fazer em política em todos os aspectos, que é colocarmos no outro lugar. Quer isto dizer que é preciso eu perceber qual é a realidade da Carlota e se a realidade da Carlota é igualzinha à minha, ou se é igual à do Vasco, ou coisa assim do género. E, portanto, enquanto nós não formos capazes de pensar nisso, vamos ter sempre os nossos horizontes vão ficar sempre limitados à nossa realidade. Há pessoas que precisam de imensos subsídios, há pessoas que não têm outro mindset que sem ser os subsídios, e portanto, temos que aumentar os horizontes dessas pessoas nestes subsídios. Eu, por acaso, hoje fiquei por casa e estava a ver o Eixo Norte-Sul, portanto, o antigo programa que era da Dina Aguiar, do Portugal em direto, e deram 2 casos de escolas, uma de rugby e outra que era uma escola de MMA. Um em São João e outra em Alcabidez. E a questão é, aquelas pessoas passaram a ter outras realidades quando conviveram com outras realidades, como é o caso do rugby. E há aqui um potenciamento, e quando temos exemplos, ali apareceram 2 jogadores do Sporting, que são as atuais campeãs de rugby feminino em Portugal, que vieram também de contextos. E como isto há aqui toda uma vontade de tirar o estigma dos bairros. Portanto, é isto. Temos que perceber o que é que se passa do outro lado para nós conseguirmos entender. Portanto, podemos concordar ou não concordar com este rendimento. Mas, cara, este rendimento aliviava muitas outras coisas. Ou se calhar este rendimento é o simplificar de umas outras realidades que, em trans, dão o mesmo bolo. Sim, teríamos de ver isso e era bom que eles tivessem debatido isso a fundo e que não tivessem ficado, mas vai ser defesa, mas vai ser defesa. Né? Como em quase todos estes debates, também para limitar o tempo e pelos assim, se nós tivermos bem assim, fica prometido o seguinte, que é, se tivermos o Rui Tavares nos nossos debates, nas nossas entrevistas que nós vamos querer fazer, essa vai ser uma das perguntas, que é o que é que se materializa, quanto custa e o que é que se pretende com este rendimento. Fica já aqui a promessa feita. Pronto, então fiquem atentos e se ninguém tiver mais nada a acrescentar, vemos os nossos queridos seguidores amanhã. Depois dos debates da manhã. Amanhã encontramos aqui mais ou menos. Então.
Portanto, já sabem, mais ou menos 10h30 estamos cá. Exato. Tá. Deus, até E amanhã. obrigada por estarem aqui até esta hora. Como diz o Carlos Guimarães Pinto, nós não somos pessoas normais. Já é hora de ir dormir e ainda estamos aqui a falar de política. Obrigada. Obrigado.